Durante minha recuperação da minha cirurgia, meu filho disse que eu era um fardo financeiro e que precisava me virar sozinha. Semanas depois, convidei ele para um café e tinha uma pasta na mesa. "Abre", eu disse. Ele abriu sorrindo, achando que era a herança antecipada. Ao ler a primeira página, a mão dele começou a tremer e a cor sumiu do rosto. A esposa perguntou: "O que é isso?" Ele não conseguia responder. Eu estava deitada naquela cama, olhando para o teto branco do meu quarto. O quarto que um dia foi meu refúgio, meu cantinho de paz. Mas naquele momento, parecia uma cela. Meu peito ainda doía, não só pelos pontos da cirurgia cardíaca que eu tinha feito 3 semanas antes, mas por uma dor diferente. Uma dor que nenhum médico consegue diagnosticar. A dor da traição. Era uma terça-feira de tarde. Lembro porque o sol entrava pela janela de um jeito específico, criando aquele quadrado de luz dourada no chão de taco. Eu ficava olhando para aquela luz, pensando em como as coisas tinham mudado. Estava quieta, imóvel, quando ouvi a voz dela vindo da sala. A voz da Fabiana, minha nora. Aquela voz que sempre teve um tom de superioridade mal disfarçada, sabe? Como se ela estivesse fazendo um favor enorme só por estar ali. "A velha vai ter que se virar, amor." Essas palavras atravessaram a parede e entraram no meu quarto como uma lâmina afiada. Senti meu corpo todo ficar gelado. Não era o ar-condicionado. Era o choque. Eu estava com o controle remoto na mão. Tinha acabado de desligar a televisão porque aquelas novelas da tarde só me deixavam mais angustiada. E agora, no silêncio absoluto do apartamento, cada palavra dela chegava até mim com uma clareza assustadora. "A gente não pode mais bancar essa farra de remedinho caro e médico particular. Ela que vá pro SUS como todo mundo." Farra. Ela chamou meus remédios controlados, meus exames de coração, minhas consultas com o cardiologista, de farra. Como se eu estivesse me divertindo. Como se acordar às 5 da manhã, com falta de ar, com aquela sensação de que o peito vai explodir, fosse uma escolha. Como se tomar 6 comprimidos diferentes por dia, cada um com um horário específico, fosse um luxo que eu tinha escolhido para mim. Fechei os olhos com força. Tentei respirar fundo, mas o ar não entrava direito. Meu coração começou a acelerar. Não podia ter um ataque de pânico agora. Não podia mostrar fraqueza. Mordi o lábio com força, sentindo o gosto metálico do sangue na boca. Concentrei-me em contar até 10. 1, 2, 3. A voz dela continuava. "Sério, Ronaldo, a gente precisa pensar na gente agora. Ela tem aposentadoria. Não é muito, mas dá para ela se virar. A gente tem planos, amor. Aquela viagem para Cancún que você me prometeu. A reforma da cozinha. A gente não pode ficar carregando esse peso." Peso. Eu era um peso. Aquelas palavras ecoaram dentro da minha cabeça como um sino fúnebre. Eu, que passei 67 anos nessa terra construindo, erguendo, sustentando, era agora um peso, um fardo, algo que precisava ser aliviado, descartado, jogado fora. Ouvi a voz do meu filho, meu Ronaldo, meu menino, o bebê que eu segurei nos braços quando ele nasceu, pequenino, frágil, com aqueles olhinhos pretos que me olhavam como se eu fosse o universo inteiro, o menino que eu embalei nas noites de febre. O adolescente que eu consolei quando levou o primeiro fora. O homem que eu ajudei a construir do zero. Você tem razão, amor. Eu vou conversar com ela." Simples assim, sem hesitação, sem um pingo de dúvida na voz, como se estivesse concordando em trocar de marca de café. Meu filho, meu único filho, o motivo pelo qual eu acordava todos os dias durante 42 anos, tinha acabado de me reduzir a um problema financeiro que precisava ser resolvido. Abri os olhos. Olhei para o criado mudo ao lado da cama. Lá estavam as fotos. Ronaldo aos 5 anos, com aquele sorrisinho banguela, segurando um sorvete que eu tinha comprado com o dinheiro da costura da semana. Ronaldo aos 15, de terno pela primeira vez, na formatura do fundamental, tão orgulhoso, me abraçando forte. Ronaldo no dia do casamento dele, me dando o braço, me chamando de minha rainha, na frente de todo mundo. Mentira. Tudo mentira. Fiquei ali, deitada, ouvindo eles rirem na sala. Rirem. Como se tivessem acabado de resolver um problema chato. Ouvi o barulho da geladeira abrindo, o tilintar de copos, o som da televisão sendo ligada. A vida deles continuava normalmente, enquanto a minha desabava por dentro. Não sei quanto tempo fiquei assim.
imóvel, olhando para o teto, tentando processar, tentando entender, mas não havia lógica, não havia explicação que fizesse sentido. Comecei a fazer contas na cabeça, porque é isso que a gente faz quando a dor é grande demais para sentir de uma vez só. A gente se distrai com números, com fatos, com provas concretas de que a gente não está louca. 22 anos pagando escola particular. A escola São Francisco, aquela cara, com piscina e inglês avançado. Porque eu não queria que meu filho estudasse nas escolas públicas sucateadas do bairro. Não, meu filho merecia o melhor. Quantas noites eu passei costurando até às 3 da manhã para pagar aquela mensalidade? Quantos vestidos de noiva eu fiz sob encomenda, fincando alfinete com os dedos inchados, a vista cansada, as costas doendo. R$ 1.200 por mês durante 22 anos. Faça as contas. R$ 316 mil. R$ 316 mil que saíram do meu suor, das minhas mãos calejadas, das minhas noites sem dormir. E o casamento. Ah, o casamento. Aquele evento que a família da Fabiana não tinha condições de bancar, porque o pai dela tinha perdido o emprego. Claro. Então quem bancou? Eu. R$ 17 mil. O buffet com 200 convidados. O vestido importado dela, que custou R$ 4.500. A decoração com flores naturais. O fotógrafo premiado. O trio elétrico porque ela queria uma festa inesquecível. Eu paguei tudo. Vendi as joias que meu marido tinha me dado. As alianças de ouro do nosso casamento. O relógio dele. Vendi tudo porque eu queria ver meu filho feliz. Queria que ele tivesse a festa dos sonhos. E ele teve. E no dia seguinte ao casamento, quando eu comentei que tinha ficado cansada porque tinha passado a madrugada ajudando a arrumar as coisas, a Fabiana revirou os olhos e disse: "Aim, Vera, mas ninguém pediu para a senhora fazer isso. Ninguém pediu. Mas se eu não fizesse, quem faria? A reforma da casa. Minha casa. A casa que meu marido comprou com o dinheiro da indenização quando ele foi demitido da fábrica. A casa que era para ser nossa segurança, nosso patrimônio, nossa garantia de velhice tranquila. Quando o Ronaldo casou, eu ofereci a casa para ele morar. De graça. Porque eu achava que era isso que mães faziam. Davam. Mas a casa estava velha. O piso estava quebrado. A pintura descascando. A instalação elétrica era antiga e perigosa. A Fabiana deu um ultimato. Ou reformava tudo, ou eles alugavam um apartamento e eu ficava com aquela ruína nas costas. R$ 183 mil. Foi quanto custou a reforma completa. Piso de porcelanato, pintura nova, cozinha planejada com aqueles armários brancos brilhantes que ela viu numa revista. Banheiros revestidos com pastilhas importadas. Ar-condicionado em todos os quartos. Cerca elétrica. Portão automático. Eu peguei um empréstimo consignado. Comprometia 40% da minha aposentadoria todo mês. Durante 5 anos, eu paguei aquele empréstimo. 5 anos comendo arroz com ovo para sobrar dinheiro. 5 anos sem comprar uma roupa nova para mim. 5 anos sem ir ao dentista porque não sobrava dinheiro para tratamento. E ainda teve a empresa. A primeira empresa do Ronaldo. Aquela loja de roupas masculinas que ia revolucionar o mercado. Ele me procurou com um plano de negócios impresso, todo animado, dizendo que precisava de R$ 42 mil para começar, que era um investimento certo, que em 2 anos eu teria meu dinheiro de volta com juros. Eu dei. Claro que dei. Peguei o dinheiro que eu tinha guardado para uma emergência. Aquele dinheiro que era para ser meu colchão de segurança. Entreguei para ele com um abraço e um beijo na testa. Vai dar certo, meu filho. Eu acredito em você. A loja durou 8 meses. Faliu. Ele nunca me devolveu 1 centavo. Nunca me deu satisfação. Apenas disse, num jantar de domingo, entre uma garfada e outra de macarrão: "Mãe, aquele negócio da loja não deu certo. Mas fazer o quê, né? Faz parte. Faz parte. R$ 42 mil faziam parte. Somei tudo na minha cabeça. 316 mil da escola. 17 mil do casamento. 183 mil da reforma. 42 mil da empresa. Isso dava R$ 558 mil. Mais de R$ 500 mil. R$ 500 mil que eu dei de coração aberto sem esperar nada em troca. Porque eu achava que era isso que o amor de mãe fazia. Dava, sem cobrar, sem anotar, sem jogar na cara. E agora eu era um peso, um fardo, uma despesa inconveniente.
Ouvi a porta do quarto se abrir. Fingi que estava dormindo. Fechei os olhos rapidamente, controlei a respiração. Senti a presença dele ali, parado na porta. O Ronaldo, meu filho. Fiquei imóvel. Ele ficou ali por uns segundos que pareceram horas. Eu queria que ele entrasse, que se sentasse na beirada da cama, que pegasse minha mão e dissesse que tudo aquilo tinha sido um mal-entendido, que ele me amava, que nunca me abandonaria. Mas ele não fez nada disso. Apenas ficou ali, parado, me olhando. E mesmo de olhos fechados, eu conseguia sentir. Não era um olhar de carinho, não era um olhar de preocupação, era um olhar de impaciência, como alguém olha para uma conta vencida, para um problema que precisa ser resolvido logo. Ele fechou a porta. Ouvi os passos dele se afastando pelo corredor. Ouvi a voz da Fabiana perguntando algo. Ouvi a risada dos dois. E eu continuei ali, deitada, de olhos fechados, fingindo dormir, enquanto meu coração se despedaçava em silêncio. Aquela noite, eu não dormi. Fiquei olhando para o teto, contando as rachaduras na pintura. Tentei chorar, mas as lágrimas não vinham. Era como se eu estivesse num estado de choque tão profundo que nem conseguia reagir direito. Meu corpo estava pesado, meus membros formigavam. Sentia como se estivesse flutuando e afundando ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, era quarta-feira. Lembro porque era o dia do lixo. Ouvi o caminhão passando na rua às 6:30 da manhã. O barulho metálico da caçamba, os gritos dos garis. A vida lá fora continuava normal. Mas dentro daquele quarto, dentro de mim, tudo tinha parado. Ronaldo entrou no quarto por volta das 8. Estava vestido para trabalhar. Camisa social azul clara, aquela que eu mesma tinha passado a ferro na semana anterior. Calça social preta, sapato engraxado, perfume importado, daqueles caros que a Fabiana tinha dado para ele no aniversário. Ele sentou na beirada da cama, nem me olhou direito nos olhos. Mãe, a gente precisa conversar sobre finanças. Finanças. Não sobre como eu estava me sentindo, não sobre minha recuperação, não sobre se eu tinha dormido bem ou se estava com dor. Finanças. A senhora tá dando muito gasto. Gasto. Eu era um gasto. Não uma mãe. Não uma pessoa. Um gasto. Remédio, consulta, exame. Ele falava como se estivesse lendo uma lista de supermercado, com aquele tom monótono, distante, frio. Eu e a Fabi temos nossos compromissos, entende? Compromissos, viagem para Cancún, reforma da cozinha, carro novo. Esses eram os compromissos. Eu não estava na lista. A senhora vai precisar aprender a se virar sozinha. Se virar sozinha. Eu que tinha me virado sozinha a vida inteira. Eu que tinha criado ele sozinha depois que o pai dele morreu. Eu que tinha trabalhado de sol a sol para dar tudo do bom e do melhor para ele. Eu precisava aprender a me virar sozinha. A senhora tem aposentadoria. R$ 1.400, menos os descontos do empréstimo que eu tinha pegado para reformar a casa dele. Sobrava R$ 900 por mês. R$ 900 para pagar remédio, comida, luz, água, telefone. R$ 900 para sobreviver. Eu fiquei em silêncio. Olhei para ele. Procurei nos olhos dele algum traço do menino que eu conhecia. Mas não encontrei nada. Apenas via um homem de 42 anos, com cabelos começando a ficar grisalhos, barriga de chope, olheiras fundas, me tratando como um problema administrativo. O senhor entende, né, mãe? A gente não pode continuar assim. Assim. Assim como? Cuidando de mim? Retribuindo um pouquinho de tudo que eu fiz? Sendo humano? Ele levantou da cama. Alisou a calça. Olhou para o relógio. Estava atrasado. Tinha coisas mais importantes para fazer do que ter aquela conversa desconfortável com a mãe doente. Eu preciso ir. A gente conversa mais tarde. E saiu. Assim. Jogou aquela bomba no meu colo e saiu. Ouvi a porta da frente batendo. O carro dele ligando. O barulho do motor se afastando rua abaixo. Fiquei ali, sozinha. No silêncio absoluto daquela casa que não era mais minha. Olhei ao redor. As paredes que eu mesma tinha pintado. O guarda-roupa que eu tinha escolhido e montado peça por peça, a cortina que eu tinha costurado à mão, com tecido que comprei em promoção lá no Brás. Nada ali era meu, nem mesmo meu filho. Levantei da cama com dificuldade. As pernas estavam fracas, ainda não tinha me recuperado totalmente da cirurgia. Caminhei até o banheiro, olhei no espelho. Quem era aquela mulher me encarando? Cabelos brancos desgrenhados,
olhos fundos, vermelhos de tanto não dormir, pele pálida, rugas profundas ao redor da boca. Parecia que eu tinha envelhecido 10 anos numa noite. Sentei no vaso sanitário e chorei. Chorei tudo que não tinha chorado na noite anterior. Chorei com soluços altos, aqueles que doem no peito, que cortam a respiração. Chorei até não ter mais lágrimas, até minha garganta doer, até meu corpo todo tremer de exaustão. Quando finalmente consegui me acalmar, lavei o rosto com água fria. Olhei de novo para o espelho e, dessa vez, enxerguei algo diferente. Por baixo daquela aparência de derrota, havia ainda um lampejo, um resquício de força, de dignidade, de raiva. Será que eu ia aceitar aquilo quieta? Será que todo o meu sacrifício valia tão pouco assim? E você? O que você faria no meu lugar? Se fosse você sendo tratado como um peso depois de dar a vida inteira por alguém? Você ia engolir calada ou ia reagir? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber, porque o que aconteceu depois vai te deixar de cabelo em pé. Passei os 3 dias seguintes trancada naquele quarto. Não porque eu estava de repouso médico, mas porque eu não conseguia encarar ninguém. Não conseguia olhar para o Ronaldo sem sentir uma mistura de nojo e dor. Não conseguia ouvir a voz da Fabiana sem sentir vontade de gritar. A Fabiana batia na porta de vez em quando. Vera, a senhora quer almoçar? A voz era doce, quase maternal, como se nada tivesse acontecido, como se ela não tivesse me chamado de fardo 2 dias antes. Eu fingia estar dormindo, ou simplesmente não respondia. Ela deixava um prato na porta, sempre comida fria, sempre sobras do almoço deles. Arroz empedrado, feijão azedo, um pedaço de carne seca, dura. Eu comia porque precisava sobreviver, mas cada garfada descia arranhando a garganta, como se meu corpo estivesse rejeitando não a comida, mas a humilhação de depender daquilo. À noite, ouvia os dois conversando na sala, a televisão ligada alta, risadas, o barulho de copos tilintando. Estavam vivendo normalmente, como se eu não existisse, como se eu já estivesse morta, e talvez, de certo modo, uma parte de mim estivesse. Comecei a ter pensamentos sombrios, pensamentos que me assustavam. Olhava para os meus remédios enfileirados em cima do criado mudo. Eram tantos. Anticoagulante, remédio para pressão, remédio para colesterol, remédio para ansiedade que o médico tinha receitado depois da cirurgia. E se eu tomasse todos de uma vez? Seria rápido? Seria doloroso? Será que alguém sentiria minha falta? Balancei a cabeça com força, tentando espantar esses pensamentos. Não, eu não podia desistir. Não assim. Não por causa deles. Minha mãe não criou uma covarde. Lembrei da minha mãe, Dona Sebastiana. Uma mulher pequena, franzina, que não devia pesar mais de 50 quilos molhada, mas que tinha uma força interior que parecia infinita. Ela ficou viúva aos 32 anos, com 5 filhos pequenos. Meu pai tinha morrido num acidente de trabalho na construção civil. Caiu de um andaime de 6 metros de altura. Não teve pensão, não teve indenização, não teve nada. Minha mãe começou a lavar roupa para os outros. Acordava às 4 da manhã, acendia o fogão a lenha, esquentava água em latas velhas de tinta, esfregava roupa no tanque até as mãos ficarem em carne viva. Lavava, passava, dobrava, embrulhava em papel de pão. Entregava tudo perfeitamente organizado. Ganhava uma miséria. 5 reais por trouxa, quando 5 reais ainda valia alguma coisa. Mas ela nunca reclamou. Nunca chorou na nossa frente. Nunca disse que estava cansada. Apenas trabalhava, calada, firme, inabalável. Criei meus 5 filhos e nenhum passou fome, ela dizia com orgulho. E era verdade. A gente não tinha luxo, não tinha brinquedo, não tinha roupa da moda, mas tinha comida quente na mesa todos os dias. Tinha um teto sobre a cabeça. Tinha amor. Minha mãe morreu aos 68 anos. De cansaço, o médico disse. O coração dela simplesmente parou de bater numa tarde de quinta-feira. Ela estava estendendo roupa no varal. Sentiu uma tontura. Sentou no chão. E se foi. Assim, em silêncio. Como tinha vivido? Quando eu arrumei as coisas dela depois do velório, encontrei uma caixa de sapatos debaixo da cama. Dentro da caixa havia cartas. Cartas que os filhos dela tinham mandado ao longo dos anos. Cartas de agradecimento. Cartas de Natal. Cartas dizendo o quanto a amavam. Mas nenhum filho estava presente no enterro. Nenhum. Todos tinham compromissos inadiáveis.
Apenas eu e 2 vizinhos acompanhamos o caixão até o cemitério. Será que meu destino seria o mesmo? Morrer sozinha, esquecida, descartada como um móvel velho? Não, não podia ser assim. Mas a dor era tão grande, tão profunda. Não era só a traição do Ronaldo e da Fabiana. Era a percepção cruel de que eu tinha desperdiçado minha vida inteira cuidando de quem não me amava de verdade. Comecei a reviver todas as memórias, todas as vezes que eu tinha me sacrificado, todas as vezes que eu tinha posto as necessidades dele acima das minhas. E agora, vendo de longe, com olhos de quem foi apunhalada pelas costas, tudo parecia tão idiota, tão patético. Lembrei daquela vez que o Ronaldo tinha 15 anos e queria ir num acampamento da escola. Custava R$ 300. Eu não tinha. A costura estava fraca naquele mês, mas ele chorou. Disse que era a única coisa que ele pedia, que todos os amigos iam, que ele ia ser humilhado se não fosse. Eu vendi minha aliança de casamento. A aliança que meu marido tinha colocado no meu dedo 17 anos antes, naquela cerimônia simples na igreja do bairro. Vendi por R$ 280 num ferro velho. Peguei mais 20 emprestado da vizinha. Dei os 300 para ele. Ele foi pro acampamento. Voltou bronzeado, feliz, com uma camiseta nova que tinha comprado lá. Nem agradeceu direito. Apenas jogou a mochila suja no chão e disse: "Mãe, lava isso para mim?" Eu lavei. Claro que lavei. Porque era isso que eu fazia. Lavava, limpava, consertava, resolvia, sem esperar nada em troca. Lembrei de quando ele tinha 20 anos e queria comprar uma moto cara, importada, porque ele achava que ia pegar mais mulher andando de moto. Ele me pediu R$ 5.000 emprestado, disse que ia me devolver em 6 meses. Eu peguei um empréstimo no banco, assinei um monte de papéis que mal entendi, dei o dinheiro para ele. Ele comprou a moto, bateu ela 3 meses depois numa noite de bebedeira. A moto ficou destruída. Ele nem se machucou, mas nunca me pagou, nem R$ 1. Eu paguei o empréstimo sozinha durante 2 anos, com juros. Lembrei do dia que meu marido morreu. Foi num sábado de madrugada. Ele tinha sentido uma dor forte no peito na sexta à noite. Eu quis chamar a ambulância. Ele disse que era azia, que ia passar. Tomou bicarbonato e foi dormir. De manhã, quando acordei, ele estava frio ao meu lado. Infarto fulminante. Nem deu tempo de socorrer. O Ronaldo tinha 24 anos na época. Estava morando num apartamento com uns amigos. Quando eu liguei para avisar, ele disse: "Mãe, eu tô no meio de uma festa aqui. Deixa eu terminar e eu vou aí." Terminar a festa. O pai dele tinha morrido e ele queria terminar a festa. Ele chegou no velório 3 horas depois, bêbado, cambaleando. Abraçou o caixão e chorou alto, fazendo escândalo. Todo mundo achou que era dor, mas eu sabia que era culpa. Ou teatro, ou os dois. No dia seguinte, quando sentamos para conversar sobre a herança, ele me perguntou quanto o pai tinha deixado. Eu disse que havia a casa, que ainda não estava quitada, e uma pequena pensão do INSS. Ele ficou visivelmente desapontado. Só isso? Como se o pai dele tivesse falhado por não ter morrido mais rico. E ainda assim, ainda depois disso tudo, eu continuei amando aquele menino. Continuei fazendo de tudo por ele, porque eu achava que um dia ele mudaria, que um dia ele reconheceria, que um dia ele olharia para mim e diria: "Obrigado, mãe, por tudo." Mas esse dia nunca chegou, e agora eu estava ali, aos 67 anos, doente, sozinha, trancada num quarto que não era mais meu, na casa que eu mesma tinha dado para ele, sendo tratada como um estorvo. Chorei tanto naqueles 3 dias que meu travesseiro ficou encharcado. Tinha que virar de lado porque a fronha estava molhada demais. Meu rosto ficou inchado. Meus olhos ardiam. Minha cabeça latejava de tanta dor de cabeça. Parei de tomar banho. Parei de pentear o cabelo. Parei de me importar. Ficava deitada ali, no escuro, com as cortinas fechadas, apenas existindo, respirando porque meu corpo insistia em manter as funções vitais, mas sem vontade real de viver. Foi no 3º dia que eu toquei fundo. Foi quando ouvi eles na sala. Era noite. Devia ser umas 10. Eu estava de olhos abertos no escuro quando ouvi a Fabiana dizer: "Amor, a gente precisa resolver isso logo. Ela tá ali parecendo um fantasma. Isso tá me dando nos nervos." Eu sei. Mas o que você quer que eu faça? Conversa com ela. Diz que não dá mais, que ela precisa procurar outro lugar. Sei lá, um asilo. Aqueles do governo são de graça. Asilo. Ela queria me jogar num asilo.
Não sei não, Fabi. Ela acabou de operar do coração. E daí? A obrigação dela de cuidar de você acabou quando você completou 18. Agora a obrigação é dela cuidar dela mesma. A gente não é responsável por ela. Não eram responsáveis por mim. A mulher que tinha dado a vida por aquele homem não era responsabilidade dele. Ouvi o Ronaldo suspirar, um suspiro cansado. Tá bom, amanhã eu converso com ela. Desliguei. Mentalmente desliguei. Era como se meu cérebro tivesse desligado um interruptor para me proteger da dor. Fiquei ali, deitada, olhando para o teto escuro, sem sentir nada. Apenas um vazio imenso. Dormi. Pela primeira vez em 3 dias, dormi. Um sono pesado, sem sonhos, quase como um desmaio. Acordei com o sol batendo no rosto. Alguém tinha aberto a cortina. Olhei para o lado. A dona Cida estava ali, sentada na beirada da cama, me olhando com aqueles olhos preocupados. Verinha, minha filha, o que aconteceu com você? A dona Cida era minha vizinha há 40 anos. Tinha sido minha amiga desde que nos mudamos para aquele bairro. Ela tinha visto meu filho nascer. Tinha me ajudado nos primeiros meses depois que meu marido morreu. Era mais que vizinha. Era irmã de alma. Como você entrou aqui? Eu tenho a chave, lembra? Você me deu há anos. Eu vim aqui porque faz 3 dias que eu não te vejo. Fiquei preocupada. Toquei a campainha. A Fabiana me disse que você estava dormindo. Mas eu senti que tinha algo errado. Esperei ela sair e entrei. Olhei para ela e desabei. Contei tudo. Cada palavra. Cada humilhação. Cada dor. Chorei nos braços dela como uma criança. E ela apenas me segurou. Forte. Me deixando esvaziar toda aquela dor. Quando finalmente me acalmei, ela me olhou firme nos olhos. Vera Lúcia Brito, eu conheço você desde que você tinha 27 anos. Eu vi você criar esse menino sozinha. Eu vi você trabalhar feito condenada para dar tudo para ele. E eu vou te dizer uma coisa. Chega. Chega de se humilhar. Chega de chorar. Levanta dessa cama, toma um banho, arruma suas coisas e sai dessa casa. Para onde eu vou, Cida? Para minha casa. Você vai ficar comigo até a gente resolver sua vida. Eu não posso abusar. Abusar? Verinha, quantas vezes você cuidou de mim quando eu tive dengue e fiquei 2 semanas de cama? Quantas vezes você me emprestou dinheiro quando o meu marido bebia todo o salário? Quantas vezes você costurou roupa para os meus netos de graça? Agora é minha vez de retribuir. Levanta. Agora. Ela me ajudou a levantar. Me levou até o banheiro. Abriu o chuveiro. Me colocou debaixo da água quente. E eu fiquei ali, deixando a água lavar não só a sujeira do corpo, mas também um pouco da dor da alma. Quando saí do banho, me senti um pouco mais humana. A dona Cida tinha separado uma roupa limpa para mim. Me ajudou a me vestir, pentear o cabelo. Me olhei no espelho e não vi mais uma derrotada. Vi uma sobrevivente. Arrumamos 2 malas com minhas roupas, meus documentos, minhas coisas pessoais, fotos antigas, a caixa de costura que tinha pertencido à minha mãe. Quando estávamos saindo, a porta da frente se abriu. O Ronaldo parou na porta, surpreso. Olhou para as malas, olhou para mim, olhou para a dona Cida. Mãe, o que a senhora está fazendo? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Fazendo o que você pediu, filho. Me virando sozinha. Ele ficou sem graça. Balbuciou alguma coisa. Não, mãe, não é assim. Eu não quis dizer. Quis sim. E tudo bem, eu entendi a mensagem. Eu sou um peso, um fardo, então vou tirar esse peso das suas costas. A Fabiana apareceu atrás dele, de legging e top, vindo da academia. Olhou para a cena com uma expressão de alívio, quase satisfação. Vera, a senhora não precisa ser dramática. Eu a ignorei completamente. Passei por eles carregando minha mala. A dona Cida pegou a outra. Caminhamos até o portão. Não olhei para trás. Quando entramos no apartamento da dona Cida, que ficava a 3 quarteirões dali, sentei no sofá e respirei fundo. Pela primeira vez em dias, senti que conseguia respirar de verdade. Pronto, Verinha. Agora você vai ficar aqui comigo. Esse quartinho do fundo é seu. E não aceito não como resposta. Cida, eu não sei como agradecer. Para de agradecer e vem tomar um café. Eu fiz aqueles pãezinhos que você gosta. Sentamos na cozinha dela. Uma cozinha pequena, com uma mesa de fórmica amarela que devia ter uns 30 anos, mas era aconchegante, cheirava a café fresco e pão quentinho. A dona Cida colocou manteiga, requeijão, geleia de goiaba na mesa. Eu peguei um pão, mordi.
E pela primeira vez em dias, a comida tinha gosto, tinha vida. Agora me diz uma coisa, Verinha. O que você vai fazer? Não sei. Não tenho dinheiro. Minha aposentadoria mal dá para sobreviver. Não tenho onde morar. Não tenho nada. Você tem suas mãos. Você tem sua cabeça. Você tem sua dignidade. E isso é mais do que aqueles dois lá têm junto. Nos dias seguintes, comecei a renascer. Devagar. Como uma planta que foi pisoteada, mas que insiste em brotar de novo. A dona Cida tinha uma máquina de costura antiga na despensa. Eu limpei, oleei, ajustei. Comecei a costurar de novo. Fazia máscaras de tecido para festas infantis. Vendia em grupos do Facebook com a ajuda da neta da Cida, que tinha 18 anos e entendia de internet. Cobrava R$ 15 por máscara. Fazia umas 20 por semana. R$ 300. Não era muito, mas era meu. Dinheiro limpo. Dinheiro do meu trabalho. E isso me dava uma satisfação que eu não sentia há anos. Comecei a me arrumar de novo. Pintei o cabelo. Fiz as unhas. Comprei um batom vermelho numa farmácia. Comecei a caminhar na praça todas as manhãs. A dona Cida ia comigo. A gente conversava, ria, comentava sobre a vida. Descobri que eu era feliz. Genuinamente feliz. Pela primeira vez em muito tempo, eu acordava sorrindo. Dormia em paz. Não tinha aquele nó no estômago que me acompanhava sempre que eu morava com o Ronaldo e a Fabiana. Fazia 3 semanas que eu tinha saído de lá quando recebi uma mensagem dele. Mãe, podemos conversar? Não respondi. Bloqueei. Mas foi num domingo que tudo mudou. Era final de tarde. Eu tinha ido buscar uns documentos que tinha esquecido lá. Toquei a campainha. A Fabiana abriu. Estava com cara irritada. Vera, a gente tá ocupado. Só vim pegar umas coisas minhas. Não vou demorar. Ela bufou, mas me deixou entrar. Fui direto pro quarto. Abri o armário. Procurei minha caixa de documentos. Quando estava vasculhando a prateleira de cima, ouvi vozes na sala. Fiquei quieta, parada, escutando. Era um homem. Voz grossa, profissional. Então vocês querem vender por 800 mil? O Ronaldo respondeu. Isso. É uma casa boa, bem localizada. 3 quartos, 2 banheiros, garagem para 2 carros. Ótimo. Mas eu preciso da escritura para fazer a avaliação oficial. Tá tudo certo. A casa tá no meu nome. Meu sangue gelou. A casa estava no meu nome. Eu nunca tinha transferido aquela casa pro nome dele. Nunca. Fiquei ali, ouvindo. A conversa continuou. O corretor falou sobre prazos, documentação, valores de mercado. O Ronaldo e a Fabiana concordavam com tudo, animados. Saí dali em silêncio, pela porta dos fundos. Eles nem perceberam. Fui direto para a casa da dona Cida. Contei tudo. Ela ficou indignada. Verinha, você precisa procurar um advogado. Isso é crime. Eu não tenho dinheiro para advogado, Cida. Lembra do doutor Henrique Dias? Aquele advogado que te ajudou no inventário quando seu marido morreu? Ele sempre disse que se você precisasse de algo, era só procurar. Liga para ele. Liguei. Expliquei a situação. Ele me pediu para ir até o escritório dele no dia seguinte, levando todos os documentos que eu tivesse. Passei a noite inteira procurando. Achei tudo. Escritura, certidões, recibos, comprovantes. Coloquei tudo numa pasta. Na manhã seguinte, peguei o metrô até o centro, o escritório do doutor. Henrique ficava num prédio antigo, com aqueles elevadores de grade pantográfica que você precisa fechar manualmente. Subi até o 5º andar. Bati na porta. Ele me recebeu com um sorriso caloroso. Dona Vera, quanto tempo? Senta, senta. Me conta o que está acontecendo. Contei tudo, desde o início, a cirurgia, a conversa que ouvi, a expulsão, a tentativa de venda da casa. Ele foi anotando tudo num bloquinho amarelo. Quando terminei, ele se recostou na cadeira e suspirou. Dona Vera, vou ser direto com a senhora. Se a casa está realmente no seu nome e eles estão tentando vender sem seu consentimento, isso é fraude. A gente precisa verificar a situação da escritura. Vamos até o cartório? Fomos. O cartório ficava a 3 quarteirões dali. Entramos naquele ambiente frio, com cheiro de papel velho e mofo. O atendente nos recebeu com uma cara de tédio típica de funcionário público. Nome completo da proprietária? Vera Lúcia Brito. Ele digitou no sistema. Esperamos. Meu coração batia forte. Finalmente, ele virou a tela para o Dr. Henrique. Tá aqui.
Imóvel registrado em nome de Vera Lúcia Brito desde 2003. Alívio. A casa ainda era minha. Mas aí o Dr. Henrique viu algo na tela que o fez franzir a testa. Pera, tem um ônus aqui. O quê? Um ônus. Significa que tem uma dívida atrelada ao imóvel. Um empréstimo. O atendente clicou em mais detalhes. E lá estava. Um empréstimo de R$ 450 mil, usando minha casa como garantia. Assinado há 6 meses. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Mas eu nunca assinei isso. O Dr. Henrique pediu uma cópia autenticada de todos os documentos. Saímos de lá com um envelope grosso. No táxi de volta para o escritório dele, ele abriu os papéis, analisou. Depois me mostrou. Olha aqui, dona Vera. Essa aqui é a sua assinatura? Olhei. Era meu nome. Vera Lúcia Brito. Mas a letra não era minha. Era uma imitação. Tosca. Meu B tinha uma curvatura específica que eu sempre fazia desde criança. Aquela assinatura não tinha. Não, essa assinatura não é minha. Ele olhou para mim com seriedade. Então, dona Vera, seu filho cometeu um crime gravíssimo, falsificação de documento, estelionato. A senhora quer processar? Pensei. Respirei fundo. Senti uma mistura de tristeza e raiva. Ainda não. Primeiro eu quero entender exatamente o que ele fez. Quanto ele roubou de mim. E aí eu decido. Certo. Vamos precisar de tempo para levantar tudo. Cada centavo que a senhora gastou com ele ao longo dos anos, cada transferência, cada pagamento. A senhora tem esses registros? Tenho. Eu sempre guardei tudo. Voltei para casa da dona Cida com uma missão. Vasculhei cada canto. Encontrei caixas e mais caixas de documentos, recibos de escola, notas fiscais da reforma, comprovantes de transferência bancária, contratos da empresa que faliu. Levei tudo para o Dr. Henrique. Ele ficou 2 semanas organizando. Montou uma planilha completa. Quando me chamou para o escritório de novo e colocou aquele documento na minha frente, senti um arrepio. Total investido em Ronaldo Brito entre 2003 e 2024. R$ 564.700. Mais de R$ 500 mil. Mais de R$ 500 mil que eu tinha dado para ele. De coração aberto. Sem esperar nada em troca. E agora ele tinha roubado minha casa. Falsificou minha assinatura. Pegou quase R$ 500 mil de empréstimo fraudulento. Olhei para aqueles números e senti algo mudar dentro de mim. Não era mais dor. Não era mais tristeza. Era fúria, fria, calculada, justa. Dr. Henrique, eu quero que ele pague. Não quero dinheiro. Quero que ele sinta o que eu senti. Quero justiça. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de aprovação. Então vamos preparar tudo. Quando a senhora quiser, a gente executa. Passamos 1 mês planejando, reunindo provas, fotografando documentos, gravando conversas. A dona Cida teve uma ideia brilhante de eu fingir que queria fazer as pazes e gravar a conversa inteira onde ele admitia ter usado a casa como garantia, porque sabia que eu não ia precisar dela mesmo. Descobri mais coisas. A Fabiana estava tendo um caso com um médico há 8 meses. Tinha fotos no Instagram dela em restaurantes caros com o tal médico, sempre quando o Ronaldo estava viajando a trabalho. Descobri que a empresa dele estava devendo 3 meses de aluguel, que o carro importado estava financiado e ele já estava com 2 parcelas atrasadas, que eles estavam afogados em dívidas, por isso queriam vender minha casa. Era o último recurso deles, e iam me jogar num asilo para conseguir. Chegou a hora de acertar as contas. Mandei uma mensagem para o Ronaldo. Curta, direta. Filho, podemos conversar? Estou com saudades. Vamos tomar um café? Ele respondeu em 5 minutos. Claro, mãe. Que bom que a senhora entrou em contato. Onde? Marquei numa padaria chique perto do escritório dele. Uma padaria com toalhas de mesa, garçons de gravata, pães artesanais de R$ 20. O tipo de lugar que ele gostava de frequentar para se sentir importante. Cheguei 15 minutos antes. Sentei numa mesa do canto. Coloquei a pasta preta em cima da mesa. Estava pesada, cheia de documentos, cheia de verdades. O Dr. Henrique estava sentado numa mesa do outro lado do salão, de costas para mim, fingindo ler um jornal, mas atento a tudo. Eles chegaram. Ronaldo e Fabiana. Ele de terno, ela de vestido justo, maquiagem exagerada, os dois sorridentes, falsamente felizes de me ver. Mãe! Que bom te ver!
O Ronaldo me deu um abraço rápido, daqueles abraços protocolares, sem afeto real. A Fabiana beijou meu rosto. O perfume dela era enjoativo, doce demais, artificial. Sentaram. O garçom veio. Pediram café expresso, croissant, suco detox. Eu pedi apenas um café preto. E então, mãe, como a senhora tá? Bem. Muito bem, na verdade. Estou morando com a dona Cida. Voltei a costurar, ganhando meu dinheiro, me virando sozinha como você pediu. Ele ficou sem graça. Mãe, sobre aquilo, eu não quis dizer daquele jeito. Não precisa explicar. Eu entendi perfeitamente. Empurrei a pasta para ele. Abre. Ele olhou para a pasta. Olhou para mim. Hesitou. Vai. Abre. Ele abriu. A primeira página era o título, em letras garrafais. Planilha de valores investidos em Ronaldo Brito, 2003 a 2024. Vi a cor sumir do rosto dele. Ele começou a ler. A mão começou a tremer. Virou a página, e outra, e outra. A Fabiana se inclinou. O que é isso, amor? Ele não conseguia falar. Apenas lia, página por página. Cada recibo, cada comprovante, cada nota fiscal. Tudo ali, tudo documentado, tudo autenticado. 316 mil reais em escola particular, 17 mil reais no casamento dele, 183 mil reais na reforma da casa, 42 mil reais na empresa falida, 6.700 reais em diversos empréstimos que nunca foram pagos. Total, 564.700 reais. Virou mais uma página. Era a cópia da escritura da casa, no meu nome, com um carimbo vermelho enorme. Ônus. Empréstimo fraudulento. Assinatura contestada em juízo. A Fabiana arrancou a pasta da mão dele. Leu. Ficou branca. Que história é essa de empréstimo fraudulento? O Ronaldo engoliu seco. Suava. As mãos tremiam tanto que derrubou a xícara de café. O líquido escuro se espalhou pela toalha branca. Ninguém se moveu para limpar. Eu me inclinei para frente. Falei baixo, mas cada palavra saiu como uma lâmina afiada. Eu sei de tudo, Ronaldo. Sei que você falsificou minha assinatura. Sei que pegou um empréstimo de 450 mil reais usando minha casa como garantia. Sei que vocês estavam planejando me internar num asilo barato para poder vender minha casa e embolsar o dinheiro. Sei que vocês me chamaram de fardo, de peso, de gasto desnecessário. Deixei o silêncio pesar. A Fabiana tentou falar. Eu levantei a mão. Agora você vai escutar. Calada. Ela fechou a boca, furiosa, mas sem coragem de enfrentar. Você tem duas opções, Ronaldo. Primeira opção, eu entro com processo criminal por falsificação de documento, estelionato, apropriação indébita e tentativa de fraude contra idoso. Você perde seu emprego, seu CPF fica sujo e passa uns 5 a 7 anos explicando tudo isso para o juiz e para o seu chefe. E para as suas futuras entrevistas de emprego, quando tentar reconstruir sua vida depois de sair da cadeia. Vi ele empalidecer ainda mais, se é que isso era possível. Segunda opção, você assina aqui. Coloquei na mesa outro documento que tirei da bolsa. Na frente do Dr. Henrique Dias, meu advogado. Apontei para a mesa ao lado, onde o doutor já estava se levantando e vindo na nossa direção. Uma confissão de dívida no valor de 564.700 reais. Você renuncia formalmente a qualquer direito, atual ou futuro, sobre minha casa e sobre qualquer herança que eu venha a deixar. E você sai da minha vida, para sempre. O Dr. Henrique se sentou na nossa mesa. Colocou uma caneta Montblanc em cima do documento. Aquela caneta cara, pesada, que dava um ar oficial a tudo. A Fabiana explodiu. Você tá louca, velha! Isso é chantagem! Isso é abuso! Você não pode fazer isso com seu próprio filho! Olhei para ela, sem piscar. Minha voz saiu fria como gelo. Não, minha filha. Chantagem foi me chamar de fardo enquanto eu me recuperava de uma cirurgia no coração. Chantagem foi planejar me internar num asilo contra minha vontade. Chantagem foi falsificar minha assinatura e roubar minha casa. Isso aqui não é chantagem. Isso é justiça. O Ronaldo tentou argumentar. A voz saiu fraca, trêmula. Mãe, eu precisava do dinheiro. A empresa tá mal. Eu ia te pagar de volta. Com o dinheiro da venda da minha casa? Depois de me jogar no asilo? Minha voz subiu um pouco. Algumas pessoas nas mesas ao redor começaram a olhar. Eu não me importei.
Você ia me pagar de volta como pagou os 42 mil da primeira empresa? Como pagou os 6 mil que emprestou em diversas ocasiões? Quando, Ronaldo? Em que século? Ele baixou a cabeça, envergonhado, derrotado. Você tem 5 minutos para decidir. Depois disso, eu me levanto dessa mesa e vou direto para a delegacia. E aí, meu filho, você vai conhecer um lado da justiça que nenhum dinheiro do mundo vai conseguir comprar. O doutor Henrique olhou para o relógio ostensivamente. 4 minutos e 40 segundos. A Fabiana levantou da mesa. Eu não vou ficar aqui ouvindo essas loucuras. Vamos embora, Ronaldo. Ele não se mexeu. Ronaldo, vamos. Ele olhou para ela. Depois olhou para mim. Depois para os documentos. Depois para o doutor Henrique. Pegou a caneta. Assinou. Assinou cada página, cada parágrafo, cada linha. Reconhecendo a dívida. Renunciando aos direitos, confessando a fraude. A Fabiana ficou ali de pé, boquiaberta. Você não vai assinar isso. Você não vai. Ele já tinha assinado tudo. O doutor Henrique recolheu os documentos, colocou tudo numa pasta, sorriu educadamente. Obrigado, senhor Ronaldo. Tudo será protocolado amanhã cedo. Tenha um bom dia. A Fabiana explodiu, gritou, chamou o Ronaldo de fraco, de frouxo, de capacho. Disse que não acreditava que ele tinha se deixado manipular por aquela velha amargurada. Pegou a bolsa e saiu. Bateu o pé tão forte que o salto fino dela ficou preso numa fresta do piso de madeira. Ela quase caiu. Saiu mancando, furiosa. O Ronaldo ficou ali, sentado, parecendo ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Olhou para mim. Mãe, eu sinto muito. Levantei da mesa. Peguei minha bolsa. Olhei para ele uma última vez. Eu também sinto, filho. Sinto por ter acreditado que você era diferente. Sinto por ter desperdiçado R$ 64.700 e 28 anos da minha vida achando que estava criando um homem de caráter. Mas não se preocupe. Eu aprendi. Nunca mais vou cometer esse erro. Saí dali de cabeça erguida. O doutor Henrique me acompanhou. Quando chegamos na calçada, ele me deu um abraço. Dona Vera, a senhora foi incrível. Nunca vi alguém tão firme, tão digna. Parabéns. Sorri. Mas não era um sorriso feliz. Era um sorriso de quem finalmente tinha fechado uma ferida que sangrava há tempo demais. E agora, doutor? Agora a gente aguarda. Em 15 dias o banco vai executar a dívida do empréstimo fraudulento. Como a assinatura é falsa e comprovadamente não é sua, a casa ficará preservada. Mas o Ronaldo terá que pagar os 450 mil reais. E como ele não tem, vão penhorar os bens dele. Carro, móveis, tudo. E a confissão de dívida que ele assinou? Essa fica guardada. Se um dia ele tentar te processar, tentar reverter alguma coisa ou te perturbar de qualquer forma, a gente usa. É nossa garantia. Acenei com a cabeça. Respirei fundo. Senti o ar fresco da tarde entrando nos meus pulmões. As semanas seguintes foram como assistir a uma peça de teatro, uma tragédia grega. Mas dessa vez eu não era a vítima, era a espectadora. O banco executou o empréstimo, como eu tinha contestado a assinatura e o doutor. Henrique apresentou laudo grafotécnico provando que era falsa, minha casa ficou preservada. Mas o Ronaldo estava devendo 450 mil reais. Ele não tinha. Obviamente. O banco penhorou o carro importado dele. Aquele BMW preto que ele adorava, que lavava todo sábado, que mostrava para os amigos com orgulho. Foi levado num guincho numa terça-feira de manhã. Os vizinhos todos viram. A dona Cida me contou que ele saiu correndo de bermuda, gritando, tentando impedir. Mas os oficiais de justiça já tinham a ordem. Levaram. O carro foi leiloado. Pagou 120 mil da dívida. Ainda faltavam 330 mil. Penhoraram os móveis. A sala de estar com aquele sofá de couro italiano que custou 22 mil reais. A mesa de jantar de madeira maciça, a cama king size com colchão importado, a TV de 70 polegadas. Tudo foi num caminhão de mudança. A dona Cida viu tudo da janela dela. Disse que a Fabiana estava na calçada, chorando, gritando que aquilo era um absurdo, uma injustiça. Justiça. Ela não sabia o significado dessa palavra. 3 dias depois, a Fabiana pediu divórcio. Descobri porque a neta da dona Cida, que conhecia uma amiga da prima da Fabiana, você sabe como são as redes de fofoca de bairro, me contou que ela já estava namorando há meses um médico cirurgião plástico.
rico, com consultório em Moema, com casa na praia. Ela já tinha plano B, sempre teve. O Ronaldo era só um degrau, e quando o degrau quebrou, ela pulou fora. O divórcio saiu em 45 dias. Ela ficou com nada porque tinham casado em separação de bens, por insistência dela mesma, ironia das ironias. Mas ela também não quis nada. Só queria o nome dela limpo e a liberdade para casar com o médico. Soube que o Ronaldo teve que sair da casa. Minha casa. Aquela que eu dei para ele morar. Porque o banco bloqueou tudo até a dívida ser resolvida. Ele foi morar num apartamento alugado na Zona Leste. Um apartamento de 1 quarto e sala. Sem garagem. Sem portaria. Nada daqueles luxos que ele tinha se acostumado. A dona Cida encontrou com ele no mercado uma vez. Disse que ele estava empurrando um carrinho com pão, mortadela, arroz e feijão. Nada de queijos importados, nada de vinhos, nada de salmão fresco. Pão e mortadela. A ironia era deliciosa. Ela disse que ele abaixou a cabeça quando viu ela. Fingiu que não reconheceu. Passou reto, com vergonha. Enquanto isso, eu estava renascendo. Vendi minha casa. Coloquei à venda assim que todo o processo do empréstimo fraudulento foi encerrado e minha propriedade foi oficialmente preservada e limpa de qualquer ônus. Vendi por R$920 mil. Uma senhora aposentada, professora, pagou à vista. Queria um lugar tranquilo para morar perto dos filhos. Com esse dinheiro, comprei um apartamento em Moema. 2 quartos, varanda com sol da manhã, vista para uma pracinha arborizada. Quitado, todo meu. Sem dívida, sem peso, sem fantasmas do passado. Gastei 200 mil no apartamento, sobrou 720 mil. Investi num fundo de renda fixa conservador que o gerente do banco me recomendou. Rendimento de 0,65% ao mês. Fiz as contas. Dava R$4.700 por mês, mais ou menos. Somando com minha aposentadoria de R$1.400, eu tinha R$6.100 por mês. Limpo. Sem precisar trabalhar, sem precisar pedir nada para ninguém. Pela primeira vez na vida, aos 67 anos, eu era financeiramente independente. Mobiliei meu apartamento com simplicidade. Não precisava de sofá de couro italiano. Comprei um sofá bege confortável numa loja de departamento. Uma mesa de jantar de 4 lugares. Uma cama box casal boa, com colchão ortopédico para as minhas costas que reclamavam. Cortinas claras, plantas na varanda. A dona Cida me ajudou a decorar. Colocamos quadros nas paredes, fotos antigas, fotos da minha mãe, do meu marido, do Ronaldo criança. Sim, guardei algumas. Ainda era meu filho, afinal, apesar de tudo. Mas nenhuma foto dele adulto, nenhuma foto dele com a Fabiana. Aquela fase da minha vida tinha acabado. Comprei uma máquina de costura nova, daquelas modernas, com ponto overlock embutido. Continuei fazendo máscaras, não por precisar, mas porque gostava. Me mantinha ocupada, me dava propósito. Voltei a viajar, algo que eu não fazia havia décadas. Fui para Bahia, Salvador. Fiquei numa pousada simples em Itapuã. Caminhei na praia descalça, comi acarajé, tomei água de coco, assisti o pôr do sol sentada na areia. Chorei, mas não de tristeza, de alívio, de liberdade. Eu tinha 67 anos e estava finalmente vivendo para mim. Em janeiro fui para o Nordeste, Natal, Porto de Galinhas, lugares que eu sempre quis conhecer, mas nunca tive dinheiro porque estava sempre gastando com as necessidades dos outros. Agora eu podia. E estava fazendo. Fiz amigas novas. Num grupo de crochê que frequentava às quartas-feiras na biblioteca do bairro, mulheres da minha idade, viúvas, divorciadas, solteiras, cada uma com sua história de luta, de superação, de renascimento. A gente conversava, ria, trocava receitas, reclamava das dores nas juntas. Era bom, era leve, era real. 3 meses depois de tudo, recebi uma mensagem do Ronaldo. Mãe, podemos conversar? Olhei para a mensagem, respirei fundo, senti nada, nem raiva, nem tristeza, nem saudade. Apenas um vazio onde antes havia uma ferida. Pensei em responder. Pensei em perguntar como ele estava. Pensei em oferecer ajuda, porque mãe é mãe, né? Esse instinto não morre fácil. Mas então lembrei. Lembrei de como ele me olhou naquele quarto depois da cirurgia. Com impaciência. Como quem olha para um problema. Lembrei da voz da Fabiana chamando meus remédios de farra.
Lembrei de ser chamada de peso. Lembrei da sensação de ser descartável. Bloqueei o número. Algumas semanas depois, ele apareceu na portaria do meu prédio. O porteiro me ligou. Dona Vera, tem um senhor aqui dizendo que é seu filho. Deixo subir? Não. Diga que eu não estou. Mas ele disse que é urgente. Não estou. Ouvi a voz do Ronaldo ao fundo. Mãe, por favor, só quero conversar 5 minutos. Diga que eu saí e que não sei quando volto. Desliguei. Olhei pela janela. Lá embaixo, o vi saindo do prédio, andando devagar, cabisbaixo, mais magro, mais velho, mais cansado. Senti uma pontada, pequena, no coração, mas não cedi. Algumas pontes, quando queimadas, não podem ser reconstruídas, ou não devem. Meses se passaram. Entrei numa rotina boa. Acordava cedo, fazia meu café, tomava na varanda vendo os passarinhos, caminhava na praça, costurava, assistia minhas novelas, conversava com a dona Cida, ia para os encontros do grupo de crochê. Conheci um senhor, seu Antônio, viúvo, 72 anos, ex-bancário aposentado, educado, gentil, engraçado. Nos conhecemos num passeio que o grupo de crochê organizou para um museu. Começamos a conversar. Descobrimos que morávamos perto. Ele começou a me convidar para caminhar junto de manhã, depois para tomar um café, depois para ir no cinema. Não era romance. Não ainda. Talvez nunca fosse. Mas era companhia, era carinho, era alguém que me olhava como uma pessoa, não como uma obrigação, não como um peso. Era alguém que dividia a conta no restaurante sem eu precisar pedir. Que segurava minha mão ao atravessar a rua não porque eu precisava, mas porque queria. Que ria das minhas piadas, que me escutava de verdade. Era bom, simples. E depois de tanto caos, simples era tudo que eu precisava. 1 ano depois de tudo, a dona Cida me contou que viu a Fabiana no shopping, grávida, barrigona de 7, 8 meses, de mãos dadas com o médico, rindo, feliz. Senti nada, nem raiva, nem inveja, nem satisfação pelo fim do casamento dela com meu filho, apenas indiferença. Ela tinha seguido a vida dela, eu tinha seguido a minha. Quanto ao Ronaldo, soube por terceiros que ele estava trabalhando numa empresa menor, cargo inferior, salário menor, morando naquele apartamento simples, sozinho. Dizem que ele pergunta sobre mim, para as pessoas que nos conhecem, como minha mãe está, mas nunca vem falar comigo diretamente, porque ele sabe que queimou a ponte, sabe que não há volta. Algumas pessoas me perguntam se eu não sinto falta, se não penso em perdoar. Afinal, é meu filho, sangue do meu sangue. Eu respondo sempre a mesma coisa. Eu perdoei, mas perdoar não significa voltar. Perdoar significa não carregar mais o peso do rancor. Mas também não significa reabrir a porta para quem já provou que não merece estar lá dentro. Hoje, sentada aqui na minha varanda, com meu café quentinho, olhando o sol nascendo sobre a pracinha, eu penso em tudo que aconteceu. Penso na mulher que eu era, aquela que se anulava, que dava tudo, que aceitava migalhas de afeto em troca de montanhas de sacrifício. Penso na mulher que eu sou hoje, independente, livre, digna, e percebo que apesar de toda a dor, de toda a traição, de toda a decepção, eu ganhei algo precioso. Eu me encontrei. Passei 67 anos vivendo para os outros. Agora estou vivendo para mim. E não há dinheiro no mundo que pague essa liberdade. Minha mensagem para você que está lendo isso, que talvez esteja passando por algo parecido. Dignidade não se negocia. Amor próprio não tem preço. E você não é obrigada a carregar ninguém nas costas, nem mesmo quem você gerou. Você deu sua vida, seu suor, seu sangue. Se isso não foi suficiente, se ainda te chamaram de peso, se ainda te descartaram como lixo, saiba, o problema não é você. Nunca foi você. Levanta, sacode a poeira, arruma suas malas e sai, porque do outro lado da dor existe uma versão sua que você ainda não conhece. Uma versão mais forte, mais sábia, mais livre. E essa versão está esperando você ter coragem de deixar para trás quem não te merece. Eu deixei. E hoje, pela primeira vez em décadas, eu durmo em paz. Meu nome é Vera Lúcia Brito. Tenho 68 anos. E eu sobrevivi. Mais que isso, eu venci. Se essa história tocou você de alguma forma,
Se você conhece alguém que está passando por uma situação parecida, ou se você simplesmente acredita que histórias de recomeço e dignidade merecem ser ouvidas, compartilhe esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, clica nesse botão de inscrever-se, porque toda semana eu trago histórias reais de mulheres reais que se reergueram. E olha, tá vendo essa história que tá passando aí na sua tela agora? Clica nela, porque se a minha história te impactou, essa próxima vai te deixar ainda mais emocionado.